Olá, então neste breve vídeo que nós iremos apresentar, nós iremos refletir um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós vamos refletir especificamente sobre o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Temos visto até o terceiro, e agora vamos estar mais focados nestes mandamentos que dizem respeito a honrar pai e mãe. O que significa isso? Em primeiro lugar, é preciso nós levarmos em consideração que o povo onde os filhos honram seus pais permanecem por muito tempo. É um povo estável. Por quê? Porque a figura da autoridade, ela vai criando uma situação de equilíbrio. O princípio de hierarquia, ele não é um princípio de destruição, não é um princípio de opressão, é um princípio de organização. Todas as sociedades foram marcadas por isso. De alguma maneira, o apóstolo Paulo, ele na realidade familiar, ele disse uma coisa muito interessante na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres felizes e teres uma vida longa sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. A obediência, por um lado, e a dimensão de não criar uma situação de revolta. Então, existe um equilíbrio entre o exercício da autoridade, ou seja, a autoridade é aquele que faz o outro crescer, e aquele que é alvo da autoridade. Então, quando a gente está falando de honrar, nós não estamos falando apenas do pai e da mãe serem amados, ou da figura de autoridade ser amado, mas ser honrados, sempre no princípio, no respeito do princípio da hierarquia. Pai e mãe, figura de autoridade, não são pares para os seus filhos nem para os seus subalternos. Não é a mesma coisa. Aquele que exerce autoridade exerce uma ação de governo, uma ação de comando. Esse mandamento ele se dirige, então, como nós acabamos de escutar na palavra de Deus, se dirige aos filhos com relação aos seus pais e dizem respeito também às relações de parentesco com os membros do mesmo grupo familiar, como é o caso de avós, antepassados, para com as gerações mais jovens. Diz respeito também a outras figuras de autoridade, como é o caso do professor para com seus alunos, os empregados para com seus patrões, os subordinados para com os seus respectivos chefes, os cidadãos com relação à pátria, os cidadãos com relação aos seus governantes e os seus administradores. Ora, a igreja cristã, que é chamada a ser uma igreja doméstica, é uma comunhão de pessoas. Quando Deus criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança, ele a fez como uma comunidade. A pessoa é chamada a formar comunidade. E assim a família cristã é chamada a ser uma igreja doméstica. Trata-se de uma comunhão de pessoas enquanto vestígio da Santíssima Trindade. Deus é uma comunidade de pessoas e fez a pessoa humana imagem e semelhança sua. Assim, o lugar onde desde a infância se podem assimilar valores morais e valores de fé é exatamente a família. A família é chamada a ser essa instância onde se transmitem os valores, onde os filhos são formados, são enriquecidos com a experiência dos seus pais e ali vão aprendendo a se tornar pessoas humanas autênticas, né? Pessoas humanas também dotadas de alguns valores que recebem do seu grupo familiar. Dessa maneira, é muito importante que os filhos obedeçam com toda solicitude, ou seja, com todo zelo aos seus pais, de maneira que os pais estejam sempre muito atentos
aliás, os filhos fiquem muito atentos com o bem-estar da família enquanto estiverem com seus pais. Assim, filhos, quando estão na casa dos pais, devem obedecer aos pais. Por isso que não tem sentido, não é bom nem para os pais, nem para os filhos, quando tudo acontece dentro de um princípio de igualdade, um princípio de paridade. Existe uma figura de autoridade, que é a figura do pai e a figura da mãe. E os filhos, enquanto estiverem na casa dos seus pais, precisam se submeter a eles. E assim, quando chegar o tempo da velhice, quando chegar o tempo da doença, é obrigação também dos filhos dar ajuda material e moral aos seus pais. Não deixá-los ao abandono. É uma responsabilidade, é um compromisso. E os pais devem dar aos filhos o quê? A educação integral, especialmente religiosa, respeito e amor, dá bom exemplo. A melhor educação é o testemunho de vida, é o exemplo. E respeitar as escolhas que os seus filhos podem fazer. Escolhas profissionais, vocacionais, a escolha do futuro marido, da futura esposa. É claro que os pais podem e devem aconselhar, podem oferecer luzes para que os seus filhos possam fazer uma escolha adequada e depois, mais para frente, não venham a se arrepender ou sofrer as consequências de suas escolhas. Porém, cabe aos filhos escolher, porque são eles que vão viver. São eles que vão se casar com essa pessoa, são eles que vão viver essa realidade profissional, são eles que vão escolher um determinado caminho na sua vida. E os pais precisam respeitar isso. Esse quarto mandamento, ele diz respeito também aos deveres das autoridades. Todo governo deve ter em mente, deve ter como meta o bem comum, o bem de todos, não o bem de um grupinho, os interesses egoístas de um grupinho, de um grupo específico, mas o bem comum, o bem de todos. E cabe às autoridades também promover a justiça distributiva. E o que significa isso? Dar a cada um aquilo que é devido. Colaborar para que todos os membros da sociedade tenham acesso ao bem que deveria ser de todos, e não de um determinado grupo específico que acumula tantos bens em prejuízo de tantos que ficam desprovidos desses bens e podem até passar uma situação de miséria. Mas, na dimensão do honrar pai e mãe, não existe apenas a realidade dos deveres das autoridades para com o povo. Também os cidadãos têm deveres a cumprir para com a sua pátria. Eles precisam cumprir os seus deveres cívicos, a sua realidade profissional, respeitar o patrimônio público, colaborar para que tudo tenha em vista o verdadeiro bem das pessoas, colaborar com as autoridades no que diz respeito ao bem comum e buscar o bem comum. O bem comum, a promoção do bem da sociedade, da cidade, do estado, do país. Isso aí não é um dever exclusivo das autoridades constituídas, mas de todos os membros da sociedade. Há uma coisa importante nesse quarto mandamento. Os cidadãos podem se recusar em obedecer quando aquilo que se exigir deles for efetivamente contrário à ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas e aos ensinamentos do Evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu no tempo dos mártires, que eles eram obrigados pelo imperador romano a abandonar a própria fé, a adorar os deuses dos pagãos. E como os cristãos se recusavam, pagavam com a vida. Então, tem certas coisas que, quando as autoridades constituídas exigem coisas que é contra a dignidade humana, contra a autêntica justiça social, contra os verdadeiros direitos das pessoas, a verdadeira dignidade da pessoa humana, e também contra uma autêntica profissão de fé, por isso que a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Então, que os cidadãos não precisam nem colaborar, nem precisam nem mesmo obedecer a essas autoridades constituídas. Fundamentalmente, numa dimensão assim, bem resumida, bem simples, o rapaz e mãe significa isso tudo aquilo que eu lhes falei. Se efetivamente essas ideias fundamentais ficarem bem guardadas dentro da sua cabeça, também dentro do seu coração, você vai ter uma ideia muito clara de que esse mandamento ele tem em vista por ordem nas coisas e vai nos ajudar a viver bem. E nunca vamos entender a hierarquia como uma fonte de opressão, como uma fonte de tolimento da liberdade de quem quer que seja. Muito pelo contrário, se ela é bem exercida e se as pessoas colaboram com as autoridades, autoridade, auctoritas, do latim significa aquele que faz o outro crescer, nós com certeza teremos tudo para promover o verdadeiro bem da família, o verdadeiro bem das empresas, o verdadeiro bem da cidade, o verdadeiro bem do país, o verdadeiro bem da humanidade.